Olá pessoal, neste vídeo, aula sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente dá continuidade ao nosso processo de estudo das obras literárias indicadas aí ao vestibular do ano de 2022. Bom, no primeiro vídeo, eu espero que vocês já tenham assistido, nós conversamos sobre vida e obra, de Pero Vaz de Caminha, conversamos sobre a carta, sobre o documento histórico, sobre o quientismo e falamos também acerca desse momento literário, porque não se trata de uma escola literária. Ou seja, nós vamos ter a chamada literatura de informação, é nesse momento aqui, é nesse tipo de literatura em que se enquadra a Carta de Pero Vaz de Caminha, e a literatura de catequese, que tem uma finalidade de expandir o cristianismo e catequizar os povos nativos que aqui estavam, liderados aí pelos jesuítas, essa literatura de catequese, que produziu poemas e autos. Nesta aula, então, faremos exercícios, ok? Carta de Pero Vaz de Caminha, questão de número 1. No material que vocês receberam, vocês sabem que existem vários exercícios aí, eu selecionei alguns, nós vamos responder esses exercícios e os demais estão com gabaritos, vocês podem tirar aí as dúvidas de vocês. A respeito do quientismo no Brasil, marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa correta. A principal obra do período foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, cuja temática era o índio brasileiro. Não, a Moreninha é lá do período romântico, pessoal? Não é aqui do período quentista. Consta que o primeiro texto escrito no território do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que registra suas impressões sobre a terra recém-descoberta. Corretíssimo, Entre as publicações daquela época encontram-se cânticos religiosos, poemas dos jesuítas, textos descritivos, cartas, relatos de viagens, e mapas. Também é correto. A literatura de catequese aí, a literatura de informação. A produção das obras escritas naquele período apresenta um caráter informativo, documentos que descreviam as características do Brasil e eram enviados para a Europa. Corretíssimo. Agora a gente vai para a questão de número 5, que é uma questão que caiu no Enem, que usa a Carta do Pero Vaz de Caminha e uma obra aí, O Descobrimento do Brasil, de Cândido Portinari. Observe que a carta diz: andaram na praia quando saímos. 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Aí, essa é a visão que o Pero Vaz de Caminha, que o português tem dos índios. Só que a pintura, olha aí a pintura, O Descobrimento do Brasil, do Cândido Portinari. O que é que ele pinta? Os índios, a visão dos índios em relação à chegada dos navios portugueses, da esquadra, digamos assim, de Pedro Álvares Cabral. Então, no primeiro texto é a visão do homem branco em relação aos índios, e no segundo texto, o pintor brasileiro quis mostrar como que seria a visão do índio em relação aos portugueses. Eles ali na praia, e de repente navios chegando, como que foi esse contato? Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Cuidado com esse apenas, A tela de Portinari retrata indígenas nus com seus corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. É o que a gente percebe. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Não é a mesma função social, tampouco a mesma função artística. Uma é uma pintura, outra é uma carta. A função social de uma carta, de uma epístola, por exemplo, é permitir a comunicação entre os interlocutores, não é o caso da pintura. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico.
retratando a colonização. Questão 6, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como furador. A prática dos índios, né? O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura e, pessoal, de informação, né? A Carta do Pereira Vaz de Caminha é literatura de informação, não é literatura de cordel, não é naturalismo, vem depois, também não tem esse estilo ambientalista, né? E o arcadismo vem depois, tá? Texto para as próximas 4 questões. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 léguas, segundo os pilotos diziam, 660 léguas, né, diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho. E, quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiro, tem sinais de terra. Depois é que eles têm vista de terra. Primeiramente, de um grande monte, muito alto, quer dizer, muito alto e redondo, ao Monte Alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal. E a terra de Veracruz, que é o primeiro nome do Brasil, né? E aí tem um poema, A Descoberta, de Oswald de Andrade, que é uma recriação que ele faz exatamente da Carta de Pereira Vaz de Caminha. Já é um poema modernista, poema ali da primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a 8ª Páscoa. Topamos aves e houvemos vista de terra. Quer dizer, primeiro, sinais de terra, as aves, né, circulando ali, voando próximo, sinal de que tinha terra. E depois é que eles avistam, de certa forma, o Monte Pascoal. O texto 2 exemplifica a seguinte característica da poesia de Oswald de Andrade. Uso de metáforas inusitadas e tematização do cotidiano, não tem essas metáforas inusitadas. A síntese como expressão poética, quer dizer, ele sintetiza a Carta de Pereira Vaz de Caminha, ou uma parte da Carta do Pereira Vaz de Caminha, em poucos versos. Linguagem subjetiva, no registro das nossas origens heróicas. Uniformidade métrica e rítmica em composição satírica. Os versos são livres e brancos, não são uniformes. E a exaltação nacionalista. Na verdade, ele faz uma síntese da carta. Assinale a alternativa correta acerca do texto 1. No contexto em que se inserem as expressões topamos alguns sinais de terra e ouvemos vista de terra, tem o mesmo sentido. Enxergamos o continente americano. Não tem o mesmo sentido porque topamos vista alguns sinais de terra, são os pássaros próximos. Depois é que eles enxergam o continente. As nomeações referidas na carta, o Monte Pascoal e a terra de Veracruz, refletem valores ideológicos da cultura portuguesa, né, que tem a ver até com a questão religiosa, com a Páscoa, né, o Monte Pascoal, entendeu? Os mareantes, por influência da cultura indígena, apelidaram as ervas compridas de botelho e as aves de furabuchos. Na verdade, não é isso que acontece, né? Por influência da cultura indígena. Não tem influência da cultura indígena, eles ainda não tiveram nem contato com os índios. A expressão dita ilha indica que os navegantes portugueses confundiram a ilha de São Nicolau com o Brasil. Não, a ilha de São Nicolau, ela ainda, quando eles estão saindo, né, de Portugal, ele só está escrevendo sobre isso. Depois é que eles têm
sinais de terra, né, depois que andaram 660 léguas, e só depois é que eles avistam o chamado Monte Pascoal. Embora se apresente em linguagem objetiva, o trecho da carta revela, devido ao excesso de adjetivações, a euforia dos portugueses ao descobrirem o tão sonhado Eldorado. Você não percebe essa euforia de portugueses aí. Considera as seguintes afirmações acerca do texto 2. Constituído de citações do texto 1, compõe uma unidade poética autônoma que atualiza o sentido da carta de Pero Vaz de Caminha. O poeta chamou de a descoberta, o que na verdade é a apropriação de outro texto, sugerindo que a descoberta do Brasil possa também ser entendida como um tipo de apropriação. A ideia de renovação da tradição já está insinuada no trocadilho do título da coletânea, Pero Vaz de Caminha. A ausência de elementos de coesão entre os versos resulta num conjunto fragmentado de frases nominais. Na verdade, eles têm versos, eles têm verbo, né? Ouvemos, terra. Traço de estilo que lembra a estética futurista. Não são só frases nominais. Acho que 1, 2 e 3 é que devem estar corretos aí. Exatamente, 1, 2 e 3. Assinale a alternativa correta acerca do texto 1, que é a Carta de Caminha. Trata de documento histórico que inaugura em Portugal um novo gênero literário, a literatura epistolar. Exemplifica a literatura produzida pelos jesuítas brasileiros na colônia, que teve como objetivo principal a catequese do civícola. É uma literatura de informação, né? A literatura dos jesuítas seria o teatro e os poemas. Apesar de não ter natureza especificamente artística, interessa a história da literatura brasileira na medida em que espelha a linguagem e a respectiva visão de mundo que nos legaram os primeiros colonizadores. Verdadeiro. Pertence à chamada crônica histórica. É uma carta produzida no Brasil durante a época colonial com objetivos políticos, criar a imagem de um país soberano, emancipado, em condições de rivalizar com a metrópole. Essa ideia é depois, né? O momento é de descoberta, é uma epístola, não é exatamente uma crônica. Mas tem uma característica de crônica, viu? É um dos exemplos de registros oficiais escritos por historiadores brasileiros, foi escrito por Pero Vaz de Caminha, durante o século XVII, nos quais se observam como característica literária traços do estilo barroco. Não tem estilo barroco. E aqui uma questão do Enem, um poema de Murilo Mendes, que dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas, tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Poema de Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta modernista, da segunda geração modernista. É aquela geração de 1930 a 1945. Mas faz homenagem aí, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. Arcaísmo e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre em A terra é muito graciosa, o arcaísmo muito, e tem macaco até demais. Na verdade é para ser a macaco, quer dizer, existe macaco, então é para ser a, H-A, acento, né, do verbo existir. Você usar o verbo ter no lugar de existir é uma forma de coloquialismo. E muito é um arcaísmo, uma expressão arcaica, né, de muito. É a resposta. E por último, com base na leitura da carta de Pero Vaz de Caminha, é incorreto afirmar que esse texto se filia ao gênero da literatura de viagem. Pode ser, correto. Aborda seu próprio contexto de produção. Ele explica o contexto de produção ao escrever a carta. Ele vai explicando, né, tudo para o rei de Portugal. Usa registro coloquial em estilo cerimonioso. Não tem. Ele escreve bem a carta, né? E se compõe de narração. Tem passagens em que ele narra, tem passagens em que ele descreve e tem passagens em que ele argumenta, em que ele disserta, em que ele expõe. É verdade, então se compõe de narração, descrição e dissertação. Olha que coisa interessante, o gênero é carta, porém tem 3 sequências de texto, no mínimo, né, pessoal? Ok, a gente termina por aqui, tá?
tá? O nosso segundo vídeo, fizemos aí algumas questões, mas no material de vocês, disponibilizado, existem muitas outras questões. É importante que vocês leiam, resolvam os exercícios, qualquer coisa tirem dúvidas conosco, tá? E aqui a gente finaliza o nosso trabalho sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, indicada aí ao vestibular de vocês. Detalhe, não deixem de ler a carta. Eu coloquei no material anexo para vocês a própria carta de Pero Vaz de Caminha, que está disponível, gratuita. Aí você pode pegar em alguns sites, na internet, né, no domínio público, né? É simplesmente fácil de você ter acesso. Leia a carta, assista às nossas 2 aulas e tenham aí uma excelente prova, um excelente vestibular e êxito para vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima.